A bola sobe em câmera lenta. O mundo inteiro para de respirar. Pelé está de costas para o gol, suspenso no ar, o corpo curvado como um arco impossível. 3 zagueiros suecos congelados, incapazes de reagir. O estádio Rasunda silencia 50.000 gargantas ao mesmo tempo. Ele vai fazer aquilo? Ele vai realmente... A bicicleta na final da Copa do Mundo. Aos 17 anos. O gesto mais ousado da história do futebol no momento mais importante possível. O pé direito encontra a bola no ângulo perfeito. Ela voa. Rasteira. Mortal. Impossível de defender. Gol. O menino descalço de Bauru acaba de se tornar imortal. Mas você não sabe o que ele precisou atravessar para chegar até ali. O que queimava dentro daquele peito. Repara nisso. 48 horas antes, Pelé chorou sozinho no vestiário. Não de alegria, de medo. Medo de falhar. Medo de decepcionar um país inteiro que depositou nele esperanças que nenhum adolescente deveria carregar. O Brasil ainda sangrava a ferida de 1950. A derrota no Maracanã lotado. O trauma coletivo, a humilhação nacional. E agora colocavam nos ombros magros de um garoto negro, pobre, sem sobrenome importante, a missão impossível de redimir uma nação. Ele tinha 17 anos. 17. Vamos voltar. Não para a Suécia. Mais longe. Para o lugar onde tudo começou de verdade. Bauru, interior de São Paulo. 1940. Uma cidade esquecida, uma infância feita de fome e pés descalços. O pai, Dondinho, foi jogador de futebol. Poderia ter sido grande, mas uma lesão no joelho destruiu tudo. E com a carreira dele, destruiu também a estabilidade da família. Pelé, ainda Edson, ainda criança, via o pai chorar escondido, via a mãe trabalhar até os ossos para colocar comida na mesa, via os irmãos dormirem com fome, ele engraxava sapatos nas ruas, vendia amendoim, carregava sacolas do mercado, e quando sobrava tempo, quando o corpo cansado de menino pobre permitia, ele jogava bola. Bola de meia, bola de papel, bola de qualquer coisa que rolasse, descalço, sempre descalço. Porque sapato era luxo, sapato era sonho distante. Aos 11 anos ele fez uma promessa que parecia delírio, loucura, fantasia de criança ferida pela miséria. Pai, eu vou ganhar uma Copa do Mundo para você, eu juro. Dondinho sorriu. Aquele sorriso triste de quem já perdeu tantos sonhos que não consegue mais acreditar em nenhum. Mas não disse nada. Apenas passou a mão na cabeça do filho e deixou ele sonhar. Guarda essa cena. Você vai precisar dela. Aos 15 anos, Pelé foi descoberto por Valdemar de Brito, ex-jogador que viu nele algo que transcendia talento. Era fome, era urgência. Era necessidade de provar. Valdemar o levou para o Santos. E ao apresentá-lo para os diretores, disse uma frase que soou como loucura na época. Este garoto será o maior jogador de futebol do mundo. Ninguém acreditou de verdade. Ele era baixo demais, magro demais, negro demais, numa época em que racismo era política de Estado. Mas deram uma chance, uma só. Pelé estreou no time profissional aos 15 anos e 9 meses. Marcou um gol. Depois marcou 2, depois 3. Depois parou de ser novidade e virou inevitabilidade. Em um ano, o menino descalço de Bauru estava na seleção brasileira, convocado para a Copa de 1958, na Suécia, do outro lado do mundo, num continente gelado que ele só conhecia pelos jornais. Mas a pressão era monstruosa. O Brasil nunca tinha ganhado uma Copa. Nunca. E a ferida de 1950 ainda supurava. 200.000 pessoas no Maracanã viram o Uruguai arrancar o título das mãos brasileiras no último minuto. Homens adultos choraram nas ruas. Alguns se suicidaram. O país inteiro entrou em luto. E agora, 8 anos depois, a responsabilidade de curar essa dor nacional caía sobre um time que incluía um adolescente. Vicente Feola, o técnico, não queria escalar Pelé. Achava ele jovem demais, frágil demais, inexperiente demais para a pressão de uma Copa do Mundo.
Mas Didi e Garrincha, os craques do time, foram até ele e disseram: ou joga com o menino ou a gente não joga. Não era pedido, era ultimato. Pelé entrou em campo na terceira partida, contra a União Soviética, nervoso, tremendo, suando frio. Nos primeiros 10 minutos, errou passes bobos, perdeu bolas que normalmente dominaria dormindo. A torcida brasileira que acompanhava pelo rádio começou a duvidar. Colocaram um moleque para decidir nosso destino. Mas aos 23 minutos, algo mudou. Pelé recebeu a bola no meio-campo, driblou 2 marcadores com uma finta de corpo que parecia dança, avançou em velocidade e finalizou com precisão cirúrgica. Gol. O primeiro dele em Copas. Ele caiu de joelhos. Chorou. Não de alegria, de alívio, porque agora ele sabia, conseguia carregar o peso. Quartas de final contra o país de Gales. Pelé marca o único gol da partida. Um gol de oportunista, de instinto, de quem nasceu para isso. Brasil classificado para semifinal contra a França. Pelé faz um hat-trick, 3 gols, aos 17 anos. Numa semifinal de Copa do Mundo, Just Fontaine, craque francês que terminaria o torneio como artilheiro, disse depois: não estávamos jogando contra um garoto, estávamos jogando contra o futuro. E agora, a final. Suécia. O estádio Råsunda lotado, 50 mil suecos vibrando pela seleção da casa. Do outro lado, um Brasil inteiro colado nos rádios, rezando, implorando, esperando. Pelé sente o peso, ele sempre sentiu. Mas dessa vez é diferente. Porque dessa vez, ele sabe o que fazer com isso. A Suécia abre o placar. 1-0. O Brasil silencia. Nas ruas de São Paulo, Rio, Bauru, o desespero começa a se instalar. Lá vem 1950 de novo. A maldição vai continuar. Mas Pelé olha para os companheiros e vê a mesma fome que ele carrega. Vasco, Didi, Garrincha, Zagallo. Homens que vieram de onde ele veio. Que sabem o que é fome de verdade. Que sabem o que é carregar um país nas costas. Vasco empata. 1-1. O Brasil respira. Pelé recebe a bola na intermediária, domina no peito, deixa ela quicar. 1 vez, 2 vezes, 3 marcadores se aproximam. Ele toca por cima deles com a delicadeza de quem acaricia. A bola cai do outro lado. Ele avança, chuta, gol, 2-1, Brasil na frente. Mas é no terceiro gol que acontece o impossível, o momento que você viu no começo, a jogada que desafia física e lógica. Pelé recebe de costas. A bola vem alta, girando, impossível de dominar. Qualquer jogador normal deixaria passar. Tentaria outro lance, mas Pelé não é normal, nunca foi. Ele salta, o corpo se curva no ar, as pernas sobem acima da cabeça, o pé direito encontra a bola no ponto exato. Bicicleta, em final de Copa. Aos 17 anos, a bola entra, o estádio explode em silêncio incrédulo. Até os suecos aplaudem, porque genialidade não tem nacionalidade. Brasil 5-2, campeão do mundo. O apito final soa e Pelé desaba no gramado. Chora convulsivamente. Didi o levanta, abraça, protege. Você conseguiu, menino. Você conseguiu. Nas ruas do Brasil, o caos. Pessoas se abraçando, chorando, gritando. A ferida de 1950 finalmente cicatrizando. E no centro de tudo, a imagem de um garoto negro, descalço, pobre, que prometeu ao pai que ganharia uma Copa. Quando Pelé voltou para o Brasil, uma multidão o esperava no aeroporto. Milhares de pessoas. Ele desceu do avião ainda processando, ainda tentando entender que aquilo era real. Que ele, Edson Arantes do Nascimento, o menino que engraxava sapatos, que dormia com fome, que jogava bola de meia descalço, tinha acabado de se tornar o rei do futebol. Mas a história não termina aí, porque Pelé não venceu apenas uma Copa. Ele venceu 3, 1958, 1962, 1970. Único jogador tricampeão mundial. Marcou 1.283 gols na carreira, 1.283.
Cada um deles uma resposta: para a pobreza, para o racismo, para todo mundo que disse que um menino negro do interior nunca seria nada. Ele parou guerras, literalmente. Em 1967, durante a Guerra Civil da Nigéria, os dois lados em conflito declararam um cessar-fogo de 48 horas só para assistir Pelé jogar. Dois exércitos que se matavam pararam de atirar para ver um homem jogar bola, porque ele transcendeu o esporte. Ele virou símbolo, esperança, prova viva de que é possível. Anos depois, já aposentado, Pelé visitou Bauru. Voltou à rua onde cresceu, à casa onde passou fome. Ele ficou parado ali, em silêncio, por longos minutos. Um jornalista perguntou no que ele pensava. Pelé respondeu: eu penso que aquele menino descalço nunca imaginou que chegaria tão longe. Mas também penso que foi justamente por ser descalço que ele conseguiu voar. A bicicleta na final de 58 não foi só um gol bonito. Foi a materialização de um sonho impossível. Foi um menino pobre dizendo para o mundo: eu existo, eu importo, eu posso. Mas tem uma cena que poucos conhecem. Uma cena que aconteceu longe das câmeras, longe dos holofotes, longe da glória. 3 dias depois da final de 58, Pelé estava sozinho no quarto do hotel em Estocolmo. A taça da Copa brilhava na mesinha de cabeceira. Ele olhava para ela como quem olha para algo irreal, como quem ainda não consegue acreditar. Ele pegou o telefone, discou o número de Bauru. Demorou uma eternidade para conectar. A ligação caía. Ele tentava de novo, de novo, de novo. Até que, finalmente, a voz rouca de Dondinho atendeu do outro lado. Pai, silêncio. Um silêncio pesado, grávido de lágrimas contidas. Eu cumpri, pai. Eu cumpri a promessa. Do outro lado da linha, Dondinho não conseguiu responder. Apenas chorou. Aquele choro antigo de homem que carregou a dor de um sonho destruído a vida inteira. Mas agora chorava de outra coisa. De redenção, de orgulho, de ver o filho realizar o que ele mesmo não conseguiu. Pelé segurava o telefone com as 2 mãos, como quem segura algo sagrado, e repetia baixinho: a gente conseguiu, pai. A gente conseguiu. Essa ligação durou 11 minutos. Custou uma fortuna. Pelé gastou quase todo o dinheiro que tinha no bolso só para ouvir o pai dizer que estava orgulhoso. E quando desligou, ele não se sentiu campeão do mundo. Ele se sentiu filho. Apenas isso. Um filho que finalmente conseguiu dar ao pai o que a vida tinha tirado dele. Guarda essa cena também, porque é ela que explica tudo. Mas vamos falar do que aconteceu entre 58 e 70, os 12 anos que transformaram o menino no rei definitivo. Porque a jornada de Pelé não foi linear, não foi fácil, não foi glamurosa o tempo todo. Em 1962, na Copa do Chile, Pelé se machucou logo na segunda partida. Lesão muscular grave. Ele assistiu o Brasil ser bicampeão do banco de reservas, chorando de dor física e emocional, porque ele queria estar ali, queria defender, queria provar que 58 não foi sorte. Garrincha assumiu o protagonismo e conduziu o time ao título. E Pelé, generoso como sempre foi, comemorou como se tivesse jogado todos os minutos. Mas por dentro, ele se cobrava. Eu falhei com o time. Eu falhei com o país. Ninguém pensava assim. O Brasil inteiro rezava pela recuperação dele, mas Pelé carregava um padrão de exigência que beirava o impossível. Ele não queria ser apenas bom. Ele precisava ser perfeito. Sempre. Em 1966, na Copa da Inglaterra, aconteceu o pior. Pelé foi caçado. Literalmente. Jogadores búlgaros e portugueses o marcavam não para parar, mas para machucar. Chutes nas pernas, cotoveladas, pisões. O árbitro não marcava nada. Pelé saiu de campo mancando, sangrando, humilhado. O Brasil foi eliminado. E pela primeira vez na vida, Pelé pensou em desistir. Não vale a pena. Eles não me deixam jogar. Eles só querem me destruir. Dona Celeste, a mãe, foi até ele. Sentou do lado.
Segurou a mão dele, aquela mão que já tinha marcado centenas de gols, e disse: "Filho, você não joga para eles. Você joga para quem acredita em você, para quem precisa de você. E tem milhões de pessoas que precisam que você continue." Pelé levantou a cabeça, limpou as lágrimas e decidiu que 1970 seria sua redenção. Seria sua última Copa. E seria perfeita. Ele treinou como nunca, esculpiu o corpo, refinou cada movimento, estudou cada adversário. Quando a seleção embarcou para o México em 1970, Pelé não era mais o menino de 58, ou o machucado de 62, ou o caçado de 66. Era o rei no auge, e ele sabia. No vestiário antes da final contra a Itália, o técnico Zagallo deu as instruções táticas. Pelé escutou tudo em silêncio. Quando Zagallo terminou, Pelé se levantou, olhou nos olhos de cada companheiro e disse apenas: "Hoje a gente faz história, não pelos jornais, não para a Copa ficar no Brasil para sempre, mas por cada menino descalço que está assistindo e pensando que pode ser como a gente. Hoje a gente joga por eles." O time inteiro arrepiou, e foi exatamente isso que fizeram. Brasil 4-1. O futebol mais bonito jamais praticado. Pelé marcou o primeiro. Abriu os braços, olhou para o céu, agradeceu. E soube naquele momento que tinha cumprido tudo o que veio fazer. Pelé jogou futebol por 21 anos como profissional. Mas ele não jogava por fama. Não jogava por dinheiro. Ele jogava por Dondinho. Por Dona Celeste, a mãe que lavou roupa de outros para alimentá-lo. Pelos irmãos que também passaram fome. Por todos os meninos descalços do Brasil que olhavam para ele e pensavam: se ele conseguiu, eu também posso. Em 1969, na Guerra Civil da Nigéria, quando os dois lados pararam de se matar para vê-lo jogar, Pelé entendeu o tamanho da sua influência. Após o jogo, ele visitou um campo de refugiados, crianças desnutridas, machucadas, traumatizadas pela guerra. Ele se sentou no chão com elas, jogou bola com bola de papel, fez malabarismos, e por algumas horas aquelas crianças esqueceram que estavam num inferno. Um jornalista perguntou se ele se sentia responsável por aquilo. Pelé respondeu: "Eu não paro guerras, a bola para, eu só a carrego." Mas era mais que isso, muito mais. Pelé provou que um menino pobre, negro, descalço, sem sobrenome importante, sem conexões, sem privilégios, poderia mudar o mundo. Não com armas, não com discursos, mas com talento, com trabalho, com dignidade. Tem uma história que resume tudo. Em 1975, Pelé estava jogando pelo Cosmos de Nova York. Após uma partida, um garoto negro americano o esperou na saída do vestiário por horas. Seguranças tentaram tirá-lo dali, mas Pelé viu e foi até ele. "Você esperou por mim?" O garoto, com lágrimas nos olhos, apenas acenou que sim. "Por quê?" "Porque meu pai disse que se você conseguiu, eu também posso. Ele disse que você veio de onde a gente vem, que você era pobre como a gente, e virou rei." Pelé se ajoelhou, ficou na altura do menino e disse: "Seu pai está certo, mas eu não virei rei porque sou especial. Eu virei rei porque não desisti. E você também não vai desistir, promete?" O garoto prometeu. Aquele garoto se chamava Kobe Bryant. E anos depois, quando se tornou lenda do basquete, ele disse numa entrevista: "Pelé me ensinou que grandeza não é talento, é compromisso com o impossível." Pelé se aposentou em 1977, num jogo entre Santos e Cosmos de Nova York, as duas equipes onde brilhou. O estádio inteiro, americanos que mal entendiam de futebol, chorou quando ele deixou o campo. Porque mesmo quem não entendia o esporte, entendia o que ele representava. Anos depois, Michael Jordan disse que Pelé era a única pessoa que ele considerava maior atleta que ele mesmo. Muhammad Ali, o maior lutador de todos os tempos, disse que Pelé era mais famoso que ele. Nelson Mandela disse que Pelé lhe deu esperança na prisão.
Se um menino negro pobre do Brasil pode conquistar o mundo, eu também posso libertar meu povo. Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, e o mundo inteiro parou. Líderes mundiais emitiram notas. Estádios fizeram 1 minuto de silêncio. Nas favelas do Brasil, as mesmas favelas onde ele nasceu, onde ele poderia ter morrido anônimo, as pessoas choraram como quem perde um pai. Porque Pelé não foi apenas o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele foi a prova viva de que origem não é destino, que pobreza não é sentença, que um sonho, quando carregado com fome verdadeira, pode desafiar qualquer estatística, qualquer preconceito, qualquer impossibilidade. Aquele menino descalço que prometeu uma Copa para o pai entregou 3, marcou 1.283 gols. Parou guerras, inspirou gerações e provou que genialidade não nasce em berços de ouro. Ela nasce onde a necessidade encontra talento, onde a dor encontra propósito, onde o impossível encontra alguém louco o suficiente para tentar. E tem mais uma cena, a última, a que fecha o ciclo de forma perfeita. Em 2014, aos 73 anos, Pelé foi convidado para a abertura da Copa do Mundo no Brasil. Ele estava debilitado, problemas de saúde, dificuldade para andar, mas foi porque aquela Copa era em casa, era no país que ele ajudou a colocar no mapa do futebol mundial. Quando ele entrou no Itaquerão, em São Paulo, empurrando uma cadeira de rodas com um menino dentro, um garoto que representava todos os meninos descalços do Brasil, o estádio inteiro se levantou. 60 mil pessoas de pé, aplaudindo, chorando, gritando seu nome. Pelé parou no centro do campo, olhou ao redor, viu as bandeiras tremulando, ouviu os gritos ecoando, sentiu o peso de décadas de história nos ombros. E pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu que as lágrimas caíssem sem tentar esconder. Porque ali, naquele momento, ele não era mais o jogador, não era mais o rei. Era apenas Edson, o menino de Bauru, o filho de Dondinho, o garoto que engraxava sapatos e prometeu o impossível. E tinha cumprido. Depois da cerimônia, nos bastidores, um jornalista perguntou o que ele sentiu ali no centro do gramado. Pelé ficou em silêncio por longos segundos. Depois respondeu: "Eu senti que valeu a pena. Cada dor, cada humilhação, cada chute que levei, cada noite que dormi com fome, cada vez que me chamaram de macaco, cada porta que se fechou na minha cara, valeu a pena. Porque não foi só por mim, foi por todos eles." E apontou para uma foto antiga que carregava na carteira. Uma foto dele criança, descalço, segurando uma bola de meia, ao lado, escrito à mão com letra tremida, para não esquecer de onde vim. Então, quando te disserem que você é jovem demais, pobre demais, que veio do lugar errado, que não tem as conexões certas, que suas circunstâncias não permitem, lembra da bicicleta de Pelé na final de 58. Lembra que ele tinha 17 anos, que era descalço, que era negro numa época que isso te fechava portas, que ele vinha de uma família que não tinha nem o que comer, e mesmo assim voou. Lembra que ele caiu em 66 e levantou em 70 ainda mais forte, que ele transformou cada obstáculo em combustível, que ele nunca esqueceu de onde veio, mas nunca deixou que isso definisse até onde poderia ir, que cada cicatriz virou medalha, cada lágrima virou força, e quando ele voou, o mundo inteiro olhou para cima e entendeu uma verdade antiga: o impossível é só uma opinião. E opiniões não detêm quem nasceu para voar. A bola ainda está no ar. Aquela bicicleta histórica de 58, suspensa no tempo, congelada na memória coletiva da humanidade. E toda vez que um menino pobre olha para cima e sonha com algo maior, toda vez que alguém decide que suas origens não vão definir seu destino, aquela bola continua voando. Porque Pelé não jogou apenas futebol. Ele jogou contra a impossibilidade histórica, contra o preconceito estrutural, contra a estatística cruel.
e venceu tudo, com classe, com dignidade, com a certeza de quem sempre soube que tinha asas, mesmo quando o mundo inteiro insistia em olhar apenas para os pés descalços. O rei morreu, mas o menino de Bauru vai viver para sempre, nos campos de várzea, nas bolas de meia, em cada criança que pega uma bola e pensa, se ele conseguiu, eu também posso. E é exatamente aí que mora a imortalidade verdadeira